Olá a todos, o programa da Alemanha está no ar. Talvez você responda para mim dizendo: Alain, ainda bem que você começou esse programa dizendo olá, porque se fosse bom dia, eu responderia que o dia, para mim, não tem sido bom, não tem começado bom. O dia não está sendo bom, ou os últimos dias não estão sendo bom, porque eu estou enfrentando separação, um processo de divórcio, eu estou passando por problemas com a minha filha que saiu de casa, com o meu filho que de uma hora para outra, um rapaz que era tão bom se tornou rebelde. E eu tenho perdido as noites de sono, não tenho conseguido dormir por conta desses problemas que eu estou enfrentando, que eu estou vivendo na minha casa, na minha família. Ora, eu quero que você preste atenção nestes testemunhos que nós vamos ver agora, de pessoas que chegaram também na Universal com problemas na família e tiveram, por meio da fé inteligente, esses problemas familiares superados, tiveram esses problemas solucionados. Acompanhe. O meu pai começou a envolver-se no espiritismo. Começou também a fazer certos rituais dentro de casa. Chegava a ponto de nos colocar em roda. Ele estava a trabalhar fora, ele apanhou um avião, chegou a casa e pegou numa faca para matar a minha mãe. Eu só queria morrer, eu simplesmente queria desaparecer. O meu sofrimento começou em criança. No lado dos meus pais havia muitas discórdias. O meu pai, talvez em busca de uma solução, começou a envolver-se no espiritismo. Ele participava de certas sessões, onde quando chegava à casa vinha totalmente transtornado. Ele dava maus tratos à minha mãe, dava maus tratos a nós filhos. Começou também a fazer certos rituais dentro de casa. Ele chegava a ponto de nos colocar em roda, acendia velas de várias cores, colocava sal sobre a nossa cabeça, sobre a nossa boca, tinha uma bola de cristal. Com tudo isto que acontecia dentro de minha casa, eu tornei-me uma adolescente fechada, com vários complexos, pensamentos de suicídio. Cheguei mesmo até a pegar em medicamento para tomar, embora não tenha conseguido, não tenha feito. Eu tinha momentos também que eu ouvia a chamar o meu nome e eu chegava à porta e não via ninguém, mas eu ouvia. Muitas das vezes até dizia à minha mãe: "Oh mãe, estão a chamar." E a minha mãe dizia: "Não estão nada a chamar", mas eu ia à porta porque eu ouvia a chamar. E isso tudo também me fez então não criar amizades com ninguém, eu não conseguia. Eu, se visse um grupo de jovens, eu nem que tivesse que dar uma volta maior, eu não passava por ali. E dentro de casa era constantemente, era brigas, era miséria, porque a gente chegava a pontos que mal tínhamos o que comer e o sofrimento era constante. Houve uma altura que o meu pai, através desses estudos que ele fazia de espiritismo, ele estava a trabalhar fora, num país fora, ele apanhou um avião e de madrugada chegou a casa e pegou numa faca para matar a minha mãe. A minha mãe, aflita, começou a pedir socorro a nós, que estávamos já a descansar, e nós, em socorro dela, colocámos-nos na frente para ele não fazer aquele ato de matar a minha mãe. Eu cheguei num ponto que eu disse: se matares a ela, tens que me matar a mim também. Eu via o ser humano, o homem, como um monstro. Eu chegava a pontos de dizer que os homens não prestavam. Os homens não serviam para nada, era só para causar sofrimento. Às vezes até na rua eu ia assim a falar e as pessoas ouviam e me perguntavam: "O que é que estás a dizer?" E eu disfarçava
mas aquele pensamento estava constante na minha mente, que o ser humano, o homem, não prestava. Nunca me imaginei a ser uma mulher com família, que eu não conseguia ser feliz, que nunca ia vencer na vida. E muitas das vezes a minha mãe também chegava a dizer que eu causava muitas das discussões que havia. Eu só queria morrer, eu simplesmente queria desaparecer. Cheguei a pegar nesses medicamentos, uma vez que eu juntei esses medicamentos todos e que eu vivia numa casa onde tinha campo e fui para o fundo do campo para o fazer. Mas na mesma altura que veio isso, veio um pensamento na minha cabeça: bem a mim que eu te amo. E eu não entendi o que é que aquele pensamento que veio na minha cabeça, mas eu desisti daquela atitude que eu ia ter. Eu conheci a Igreja Universal através do convite de uma senhora. Essa senhora, sabendo do sofrimento que a minha mãe passava, e ela fez o convite à minha mãe e através disso nós fomos à Igreja Universal. Quando eu cheguei à Igreja Universal e eu ouvi aquele homem de Deus a falar, as palavras que ele falou, aquilo despertou em mim uma curiosidade, porque eu queria saber quem era Deus. E isso levou-me a eu voltar, a querer conhecer mais, saber mais da existência de Deus. O que eu senti quando entrei na igreja foi uma paz. E aquele amor que eu buscava e não tinha encontrado, eu encontrei. Eu vi logo a diferença dentro da minha alma. O Senhor Jesus, ele começou a tirar mágoa que eu tinha do meu pai. A forma de eu ver o ser humano, o homem, mudou totalmente. Dentro de casa as coisas mudaram, mas eu percebi que faltava algo. E eu comecei a ouvir falar do Espírito Santo. Eu tinha sede de saber quem era o Espírito Santo e ter isso dentro de mim. Então eu comecei a buscar, punha em prática o que eu ouvia nas reuniões, até que um domingo isso aconteceu. Foi a maior alegria da minha vida. Não existe nada assim físico que consiga explicar a paz que a gente recebe. A minha vida antes era de angústia, de tristeza, pensamentos suicidas, sem perspectiva nenhuma de futuro, com a minha família destruída. E hoje, graças a Deus, a minha vida é totalmente transformada. Eu tenho paz, eu tenho o amor de Deus que está acima de tudo. Para mim, o Espírito Santo é tudo. Eu não sou nada sem Ele. É Ele que me dá forças para pôr a pé cada manhã, que me dá a certeza que eu vou vencer no momento das lutas. Eu sou um milagre de Jesus e eu agradeço a Deus e também agradeço ao trabalho da Igreja Universal. Hoje eu sou muito feliz, graças a Deus. Veja, se Deus fez essa transformação na vida dessas pessoas, nessas famílias, eu pergunto para você, Ele não pode fazer também na sua família? Não pode fazer no seu casamento, na vida do seu familiar, do seu ente querido? Claro que sim, claro que Ele pode. Se você quer a nossa ajuda, então, entre em contato conosco através do 0176 847 87155, na nossa central de atendimento aqui na Alemanha. Você será orientado, aconselhado, estaremos pegando o nome do seu familiar para incluir na nossa oração. Por falar nisso, eu tenho aqui em mãos a Bíblia, o texto sagrado aberto no livro de Salmos, no capítulo 127. E logo no versículo 1, tratando-se de família, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Pois bem, então, o trabalhar em vão, caro amigo, amiga, é o que você tem feito, tentando resolver o problema na força do braço.
Você tem tentado resolver essa situação com a sua sabedoria humana, você tem tentado resolver o problema impondo a sua vontade sobre o seu filho, sobre a sua esposa, sobre o seu marido. Você está impondo a sua vontade e na força do braço não está funcionando, não é verdade? Na força do seu braço as coisas não estão andando. Se o Senhor não edificar, ou seja, você tem que buscar no Senhor o que você precisa. Busque nele, busque em Deus. Vamos acompanhar agora mais testemunhos de pessoas que buscaram em Deus e tiveram a resposta do que buscaram. Meus problemas, era uma pessoa muito feliz. Começaram quando eu adoeci. Eu estava a trabalhar e senti-me mal, fiquei a tremer e com tendência de desmaios. E essas tendências levou 20 anos sempre com essa tendência de desmaiar. E pronto, não passava. Os médicos, na altura, quando não sabiam diagnosticar a causa do problema, diziam que era nervos. Portanto, a minha doença, diziam eles que era doença de nervos. Mas eu era uma pessoa muito calma, não tinha sentido o que eles diziam. Quando não encontrei a solução nos médicos, parti por outros caminhos. Fui a todo lado. Diziam que era bom, que havia solução, eu ia. Fui a bruxos, fui a cartomantes, fui a adivinhos. Olha, faziam lá as rezas delas e outros mandavam pagar missas, porque era um espírito não sei quê, da família não sei quantos, aquela situação toda que eles para ali armavam. Então depois andei em Évora num vidente, 9 meses, ia lá todos os meses. O resultado foi neutro na mesma. Mas ele próprio me disse depois, porque é que a senhora não vai a um psiquiatra? Ele mandou-me para um psiquiatra. Eu fui, queria a minha solução resolvida, da minha situação. Fui, não encontrei solução nenhuma, ele receitava os medicamentos, eu tomava os medicamentos. Houve uma altura que eu tive 10 noites e 10 dias sem dormir, não conseguia dormir. E era assim a minha vida. Foram 20 anos, quase 20 anos que andei nisto assim. Eu estava a trabalhar, às vezes estava-me a sair muito mal e os meus colegas eram assim, tu estás muito mal, estás muito doente, eu é que sabia como é que estava. Porque o medicamento do psiquiatra faz as pessoas andarem zonzas, a ouvir as coisas muito longe, as palavras não saíam bem da boca, como a língua parece que não trabalha bem, quem toma estes medicamentos deve saber que é assim. Era como acontecia. Tinha medo de sair para a rua porque tinha aquela tendência de desmaio, mas não desmaiei vez nenhuma. Era só aquele mal-estar. Depois um dia fui dar uma volta à rua e encontrei uma senhora, um casal até. O casal falou-me da Igreja Universal. Eu nunca tinha ouvido falar da Igreja Universal na minha vida, nunca tinha ouvido. E aconselhou-me para ir lá no domingo, falar com o pastor. Mas eu, como estava tão aflita e onde me diziam que era bom, eu ia. Não fui no domingo, fui logo no sábado. Não me identifiquei com a igreja nesse dia, não. Mas vi lá escritos, Jesus Cristo é o Senhor. E aquilo ficou-me cá na cabeça, o que eu vi, Jesus Cristo é o Senhor. No domingo voltei e gostei muito. Gostei muito da reunião, gostei muito da palavra, gostei muito de tudo. E pronto, e depois comecei a dar atenção à palavra que o pastor falava no altar, comecei a fazer os meus propósitos, a adquirir a minha libertação do problema que eu tinha. Comecei a dormir, através da fé, aquele problema saiu. Fiquei bem, sou feliz, tenho saúde. Foi o dia mais feliz da minha vida, foi quando recebi o Espírito Santo. E foi uma coisa maravilhosa, não tem explicação, eu não consigo explicar o que me aconteceu naquele dia, sei onde é que foi, sei o sítio que foi, sei tudo. O Espírito Santo para mim representa tudo, é a coisa mais maravilhosa que uma pessoa pode adquirir, é o Espírito Santo. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui de plantão, na Universal, na Alemanha, para
ajudar você que está passando por problemas familiares, por problemas sentimentais. Na nossa sede nacional aqui na Alemanha, nós temos todas as quintas-feiras a terapia do amor, onde casais e solteiros são aconselhados como investir de forma inteligente na sua vida sentimental, na vida amorosa. Schulstrasse, número 119, o código postal 13347, em Berlim, no bairro de Wedding, tá bom? Às 7 horas da noite em especial, mas também temos às 3 horas da tarde. Eu estou aqui em Munique, no sul da Alemanha, onde você pode ver aqui atrás de mim o salão da nossa igreja, e nós oramos pela família, oramos pelos casais, pelos solteiros, pela família em geral, também às 7 horas da noite em especial, ou também às 3 horas da tarde, tá certo? Zaastrasse, número 5, código postal 80797, aqui em Munique, bem próximo ao Olympia Park. Você que mora aqui é um meu convidado especial. Venha, traga foto da sua família, estaremos orando por você. Estaremos orando, lutando pelo seu casamento, lutando pela sua família, porque cremos que assim como Deus é família, a sua família pode ser um pedacinho do céu aqui na terra. Que Deus abençoe você e até amanhã.